Queridos amigos, inicia-se agora uma grande viagem no tempo, voltando a mais de 2000 anos. Com a palavra, o presidente do lar Dom Inácio de Loyola, Eduardo Dias. Bem, meus amigos, meus queridos irmãos, hoje nós queremos levar para você uma história um pouco diferente. Você conhece a história de São Judas Tadeu? A história do apóstolo dos milagres? Bom, será esse o tema da mensagem de hoje. E qual o grande ensinamento que ele tem para cada um de nós? Talvez através dessa mensagem aconteça aquilo que você está tanto desejando na sua vida. É claro que nós teríamos um vídeo um pouco diferente do que habitualmente nós temos no nosso programa. Mas a história, o contexto da história é lindíssimo e eu tenho certeza que vai ativar a chama da sua fé. Preparado então? Vem comigo, vamos assistir essa linda mensagem. História de São Judas Tadeu, sua ligação com Jesus. São Judas Tadeu, nascido em Caná de Galileia, na Palestina, era filho de Alfeu, ou Cleófas, e Maria Cleófas. O pai, Alfeu, era irmão de São José, e a mãe, prima irmã de Maria Santíssima. Portanto, Judas Tadeu era primo irmão de Jesus, tanto pela parte do pai como da mãe. Judas Tadeu tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Maria Salomé. O relacionamento da família de Judas Tadeu com o próprio Jesus Cristo, pelo que se consegue perceber na Bíblia, é o seguinte: Alfeu Cleófas era um dos discípulos a quem Jesus apareceu no caminho de Emaús, no dia da ressurreição. Maria Cleófas, uma das piedosas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia e permaneceram ao pé da cruz no Calvário, junto com Maria Santíssima. Citações na Bíblia. A Bíblia trata pouco de Judas Tadeu, mas aponta o importante. Judas Tadeu foi escolhido a dedo por Jesus para apóstolo. Quando os evangelhos nomeiam os 12 escolhidos, consta sempre Judas ou Tadeu entre a relação. O livro dos Atos dos Apóstolos também se refere a ele. Além dessas vezes em que Judas Tadeu aparece entre os colegas do colégio apostólico, apenas uma vez é citado, especialmente nas Escrituras. Foi no episódio da Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, narrado por seu sobrinho João Evangelista. Nesta oportunidade, quando Jesus confidenciava aos apóstolos as maravilhas do amor do Pai e lhes garantia especial manifestação de si próprio, Judas Tadeu não se conteve e perguntou: Mestre, por que razão há de manifestar-te só a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu, afirmando que teriam manifestação dele todos os que guardassem sua palavra e permanecessem fiéis ao seu amor. Sem dúvida neste fato, Judas Tadeu demonstra sua generosa compaixão por todos os homens, para que se salvem todos. A vida de São Judas Tadeu. Depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, iniciaram a construção da Igreja de Deus, com a evangelização dos povos. São Judas iniciou sua pregação na Galileia. Depois viajou para Samaria e outras populações judaicas. Tomou parte no primeiro concílio de Jerusalém, realizado no ano 50. A seguir, foi evangelizar a Síria, Armênia e Mesopotâmia, atual Pérsia, onde ganhou a companhia de outro apóstolo, Simão, o Zelote, que evangelizava o Egito. A pregação e o testemunho de São Judas Tadeu
foi realizado de modo enérgico e vigoroso, que atraiu e cativou os pagãos e povos de outras religiões que se converteram ao cristianismo. Ele mostrou que sua adesão a Cristo era completa e incondicional, testemunhando sua fé com doação da própria vida. No ano 70, foi martirizado de modo cruel, violento e desumano, morrendo a golpes de machado, desferidos por sacerdotes pagãos. Devido ao seu martírio, São Judas Tadeu é representado em suas imagens e estátuas, segurando um livro, simbolizando a palavra que anunciou, e uma machadinha, o instrumento de seu martírio. Suas relíquias atualmente são veneradas na Basílica de São Pedro, em Roma. Sua festa litúrgica celebra-se todos os anos na provável data de sua morte, 28 de outubro de 70. Curiosidades acerca de São Judas Tadeu. Santa Gertrudes e São Bernardo de Claraval, entre muitos outros santos, também foram fervorosos cultivadores do culto a São Judas Tadeu. Santa Gertrudes, escrevendo sua biografia, conta que Jesus lhe apareceu aconselhando invocar São Judas Tadeu até nos casos mais desesperados. A partir de então, cresceu a fé do povo na especial intercessão do santo, principalmente nos casos impossíveis. Certa vez, Santa Brígida estava orando quando teve uma visão de Jesus. Este lhe disse: invocai com grande confiança ao meu apóstolo Judas Tadeu. Prometo socorrer a todos quantos por seu intermédio a mim recorrerem. No texto grego, São Judas é chamado Lebeu, que significa lebe, cordato, bondoso ou corajoso. Tadeu, porém, vem da palavra siríaca, tade, que quer dizer misericordioso, benigno. O nome de São Judas Tadeu foi muitas vezes substituído pelo de Tadeu, por causa do nome de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Os próprios evangelistas, como São João, ao se referirem a São Judas Tadeu, apóstolo, diziam Judas, não o Iscariotes, ou o traidor. São Judas Tadeu, cujo nome lembra o traidor de Jesus, Judas Iscariotes, teve sua devoção esquecida durante muitos séculos, mas a providência divina se manifestou no momento oportuno para exaltar as suas qualidades e notável humildade, transformando-o no querido e poderoso santo intercessor das causas impossíveis, que consegue junto ao Criador as graças necessárias em benefício de todos aqueles que buscam e procuram o seu inestimável auxílio. Meus irmãos, Judas Tadeu, ele tinha, como na história dele, pouca coisa se sabe. Porém, ele foi uma pessoa muito importante. Para entendermos o contexto dessa história, vamos ver que Judas Tadeu era filho de parentes de Jesus, de parentes que ele vem a ser até primo irmão de Jesus. Isso mesmo, Judas Tadeu, ele era primo irmão do nosso Senhor Jesus. E ele queria justamente ser tocado pela palavra de Jesus, tocado pelos ensinamentos de Jesus na festa das bodas de Canaã, que nós conhecemos muito bem. Ele lá estava naquela festa com a família de Jesus e ele presenciara aquele grande milagre que Jesus realizou, transformando a água em vinho. Ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato, para que aquela transformação também transformasse a vida de Judas Tadeu. Talvez hoje você esteja assistindo aqui esse programa na hora certa, no momento exato, para que haja uma grande transformação na sua vida. Judas, ao ser tocado por aquela transformação, ele então começou a seguir de perto o nosso Senhor Jesus.
Até o dia em que o nosso mestre, consta da Bíblia Sagrada, de que ele desceu do monte, onde havia ficado em oração e meditação, e era o momento de escolher 12, daqueles que ele chamaria de apóstolos, discípulos, para que ele pudesse ensinar as verdades do plano espiritual. E entre aqueles 12 escolhidos estava lá Judas Tadeu. Meus irmãos, hoje talvez o nosso mestre também queira escolher você. Escolher você para te libertar dessa dor, desse sofrimento, dessa angústia, desse problema que você está passando. Escolhendo você para ser um instrumento multiplicador da palavra de Deus. Escolhendo você para que você seja aquele discípulo amado dele nos tempos modernos. Talvez hoje seja o dia que ele esteja escolhendo você pelas suas qualidades e suas virtudes. Quais as virtudes e qualidades de Judas Tadeu? Para que ele pudesse escolhê-lo para ser um daqueles 12, dentre uma multidão que queriam seguir de perto Jesus, ele estaria ali presente, presenciaria de perto todos os milagres e ensinamentos do Divino Mestre. É claro que um deles era justamente a fidelidade. Fidelidade de que Judas tinha a Jesus e queria provar isso mesmo após a morte do nosso querido Mestre. Ele era fiel e Jesus sempre dizia: sede fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Preparado para ser escolhido por Jesus? Está preparado para ser fiel a Ele? Está preparado a ser fiel em todos os caminhos de sua vida? Sim, mas além disso, ele tinha algo que era muito valorizado por Jesus. Além de ele ser fiel, além de ele ser muito amado e querido, ele tinha um senso de união muito grande. E isso era importante para o grupo que Jesus estava escolhendo. Ele era a pessoa que gostava de agregar, a pessoa que gostava de unir. Ele evitava ao máximo conflitos, brigas, desuniões. Você conhece alguém que seja assim? Ou você é assim, a pessoa que gosta de agregar, de unir, de trazer as pessoas para perto de você? Porque tem pessoas hoje em dia, você já reparou que tem pessoas que aonde chegam, espalha todo mundo. Aonde chegam, criam discórdia, desunião, conflitos. Judas detestava conflitos. Jesus também não gostava de conflitos. Porque tem pessoas que onde se aproximam parece que ela planta o veneno, parece que ela planta discórdia, a briga, a desunião. Isso acontece não só nos lares, mas nas empresas, nas igrejas, em todos os lugares. Jesus havia escolhido Judas Tadeu porque ele era um agregador, porque ele não gostava de conflitos, que ele era fiel, mas sobretudo ele tinha visto em Judas um potencial que era justamente o otimismo. Aquilo que Jesus falava: tem bom ânimo, acredite, vai dar tudo certo, seja otimista. Você é otimista? Você tem bom ânimo? Sim, porque todos nós gostamos de estar próximos de pessoas que são otimistas, que têm bom ânimo, que têm bom humor, que olham o lado positivo da vida. Judas era assim. E ele ainda tinha um outro dom espetacular, que era justamente, ele era uma pessoa que era prestativa. Isso é difícil hoje em dia. Ele gostava de ajudar, ele era prestativo, era o primeiro voluntário em tudo, sem interesse nenhum, pelo prazer de amar e ajudar o próximo. Isso é difícil hoje, mas para ser um escolhido de Jesus nós temos que ser prestativos, ou seja, nós queremos ajudar o próximo sem interesse, porque muitas pessoas ajudam com outros interesses, mas voluntariamente, de coração, aí Jesus nos escolhe. Judas Tadeu, sim, ele além de ser um dos escolhidos por Jesus, ele iria ao longo de sua missão, quando Jesus já havia padecido, sendo açoitado, preso, crucificado, chegar o momento agora dos discípulos seguirem seu caminho, e foi justamente naquele encontro que eles tiveram, no encontro do Pentecostes, em que Jesus mandava eles se reunir em determinado local para que se mantivessem em oração e vigília, que eles receberiam o Espírito Santo de Deus. Ali foi o divisor de águas na vida de Judas Tadeu. No momento em que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, que desceu sobre ele aquelas línguas de fogo, começou a falar línguas estranhas. Ali, ele começou a desenvolver um potencial mediúnico, começou a desenvolver um potencial energético, que eram os carismas de Deus, e ele iria sair aos 4 cantos do mundo, a Pérsia, a Galileia, a Samaria, para pregar a palavra de Deus. E ele foi tremendo nisso. Pregou incessantemente a palavra de Deus e diz, ainda nos livros mais antigos, que ele convertia multidões. Não só com a palavra de Deus que ele tinha, mas pelas experiências que ele teve com Jesus e, é claro, aquela experiência que ele teve como primo irmão do
Divino Mestre. Que privilégio! Olha, meus irmãos, e ele ainda desenvolveu sobre ele os dons espirituais da cura através da imposição de mãos, através do passe magnético. Bem como nós fazemos aqui no lar, procuramos desenvolver esse potencial com o Espírito Santo de Deus para que com o passe magnético, a imposição de mãos, nós possamos libertar nossos irmãos das dores físicas, das dores emocionais, espirituais e, é claro, dos obsessores espirituais, dos espíritos impuros. Mas algo iria acontecer, porque quanto mais ele crescia, quanto mais a multidão arrastava, ainda mais que todos queriam presenciar o primo irmão de Jesus, é claro que ele atraiu para ele os olhares daquelas pessoas invejosas que queriam destruí-lo, que não podiam suportar aquele homem arrastando multidões, convertendo multidões. E isso, é claro, acontece com todos nós. Quanto mais você se destaca, quanto mais você cresce, começa a ter opositores, pessoas falando mal, criticando. Isso é normal, porque o ser humano tem inveja. Você conhece alguém que tem inveja de você? Todos nós conhecemos. E assim Judas foi perseguido, foi açoitado, foi preso. E olha que ele nos ensina que em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele ficou choramingando, porque ele era otimista, ele sabia da missão dele. Muitas vezes na vida nós também somos perseguidos, nós somos açoitados por problemas diversos na nossa vida, somos perseguidos judicialmente, perseguidos às vezes por pessoas que têm preconceito, mas Judas nos ensina a perseverar até o fim. Ele foi preso, foi açoitado e ele iria dar a sua vida em nome de Jesus, perdendo a sua vida cruelmente a uma morte a machadadas. Mas mesmo ali naquele instante final, Jesus se apresentava espiritualmente a Judas Tadeu, com sua mão estendida, agora o trazendo para o plano espiritual, em que ele se tornaria o santo das causas impossíveis. São Judas Tadeu. Essa é a história, a breve história desse santo que é considerado um milagreiro nos tempos atuais. Continue conosco, o programa ainda tem muita coisa interessante e que São Judas Tadeu esteja com você. Meus irmãos, agora vem a nossa prestação de contas para você. E nós queremos mostrar uma parte muito gostosa aqui do lar. Sempre quando vêm os nossos assistidos, as famílias que nós orientamos, nós procuramos interagir com eles espiritualmente. Ou seja, nós fazemos a nossa prece em conjunto com nossos assistidos. É o grande momento da oração, é o grande momento da bênção, da sopinha, da caridade, da cesta básica. Porque esse é o grande mandamento de nosso Senhor Jesus. E é claro, imagine várias pessoas orando, pessoas de crença, de fé, de raças diferentes, orando a um só Senhor, a um só pastor, nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. Olha, essa pergunta é bem atual, hein? Presta bem atenção. Aquelas pessoas que morreram em mortes coletivas, ou seja, que morreram todos juntos numa mesma situação, numa mesma ocasião, todas elas morrem da mesma forma, do mesmo processo, da mesma situação, assim, o processo de desenlace deles é igual? Não é igual porque cada um teve uma vida diferente aqui nesse plano. Não é igual porque cada um de nós tivemos uma experiência diferente e cada um de nós tem também, é claro, uma evolução espiritual diferente. Isso é importante, entendemos que às vezes a experiência do desenlace vai ser diferente para cada um, mesmo que estejam coletivamente juntos. Mas vamos assistir essa explicação. Efetivamente que na desencarnação coletiva, muito embora todos estejam, por assim dizer, num pacote e desencarnem ao mesmo tempo, não há duas desencarnações iguais. Como não há duas encarnações iguais. O fenômeno sempre é singular para cada um. As motivações que sugerem a desencarnação têm motivações diferentes e psiquismos têm níveis evolutivos diferentes. A espiritualidade superior está para atender a todos, mas cada um tem um despertar diferenciado em relação ao outro. Alguns são espíritos que mal experimentam a tragédia, desconectam-se do corpo.
Alguns outros experimentam o horror daquela situação que vai liquidando a vida coletiva dele e dos outros. Alguns outros são resgatados imediatamente, outros se demoram algum tempo, outros se demoram muito tempo. Tudo varia de conformidade com o nível de evolução, com o conhecimento da espiritualidade, com todo o avanço que a pessoa fez nesta vida no campo do bem, do belo, da bondade, da caridade, que faz com que ela fique em melhores condições espirituais para poder vencer aquela transição. Aqueles mais apegados terão dificuldades maiores de se desvincular da tragédia, e aqueles que são os mais espiritualizados, menos dominados pela matéria, mais idealistas, espiritualistas, e que cultivaram bem, esses serão socorridos mais rapidamente, não porque a divindade distinga um dos outros, é de conformidade com o merecimento de cada um. Cada um desperta no seu momento apropriado. E cada um sai daquele drama no momento em que abre circunstâncias favoráveis para que aquele acolhimento possa se dar. Se a espiritualidade atua nesse processo de desencarnação coletiva, claro, existe todo um amparo espiritual dos enfermeiros do plano espiritual, dos nossos amigos do plano espiritual, que eles vêm auxiliar nesse processo de grande resgate. E é claro, é importante você também entendermos que não há um fio de cabelo que caia que nosso Senhor Jesus, que nosso Deus Todo-Poderoso não saiba. Então, existe todo um preparatório pela espiritualidade para esses processos de desencarne coletivos. A espiritualidade está sempre preparada para os desencarnes coletivos, até porque, dependendo da hierarquia espiritual, esse planejamento é de conhecimento dos nossos irmãos socorristas, dos nossos irmãos dirigentes. Não existe, na questão de guerras, na questão de tsunamis, de furacões, de maremotos, enfim, toda a condição que vá provocar a desencarnação, o plano espiritual se prepara convenientemente para receber aqueles nossos irmãos. Em especial, a nação, o idioma daqueles irmãos que estão desencarnando, a cultura religiosa, a cultura social. A espiritualidade é perfeita, ela já se organiza de forma que o desencarnado, não importa qual é o gênero de morte que ele tenha tido, mas ele vai sempre ser acolhido, porque a espiritualidade está planejando, está orientando, está designando os locais, as colônias, os hospitais, enfim, não existe nenhuma probabilidade de haver algum caso que não esteja coberto pela lei de Deus. Não existe coincidência, não existe casualidade, tudo está planejado, tudo está programado para que os irmãos desencarnados coletivamente ou individualmente sejam sempre acolhidos pelos irmãos maiores. Então, nesses processos de desencarnes coletivos, existe um preparatório espiritual e tem alguma finalidade em conjunto? Claro que tem, porque tudo que acontece tem um objetivo final que é a nossa evolução. Então, existe aí um preparatório desses espíritos da natureza, dos espíritos de luz, dos nossos anjos da guarda e da espiritualidade como um todo, para que nesses momentos de mortes coletivas, em tsunamis, terremotos, maremotos, acidentes geográficos, como temos visto, para que nesses momentos exista um resgate espiritual e que isso sirva para a humanidade, para que ela comece, através da solidariedade, isso ativa a chama da fé, da solidariedade das pessoas, toca o coração das pessoas e que possam, a partir dali, começarem a evoluir, a crescer espiritualmente e, é claro, fazerem processos de evolução e de respeito à própria natureza. Mas assista comigo essa explicação. A espiritualidade está sempre preparada para os desencarnes coletivos, até porque, dependendo da hierarquia espiritual, esse planejamento é de conhecimento dos nossos irmãos socorristas, dos nossos irmãos dirigentes. Não existe, na questão de guerras, na questão de tsunamis, de furacões, de maremotos, enfim, toda a condição que vá provocar a desencarnação, o plano espiritual se prepara convenientemente para receber aqueles nossos irmãos. Em especial, a nação, o idioma daqueles irmãos que estão desencarnando,
a cultura religiosa, a cultura social. A espiritualidade é perfeita, ela já se organiza de forma que o desencarnado, não importa qual é o gênero de morte que ele tenha tido, mas ele vai sempre ser acolhido, porque a espiritualidade está planejando, está orientando, está designando os locais, as colônias, os hospitais, enfim, não existe nenhuma probabilidade de haver algum caso que não esteja coberto pela lei de Deus. Não existe coincidência, não existe casualidade, tudo está planejado, tudo está programado para que os irmãos desencarnados coletivamente ou individualmente sejam sempre acolhidos pelos irmãos maiores. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam que Deus permite a ocorrência de flagelos coletivos ou mortes em grande quantidade para fazer a humanidade avançar mais depressa. Então a ocorrência futura, que muita gente se preocupa se haverá ou não mortes coletivas e grandes flagelos, vai depender muito da nossa decisão em mudar o comportamento, vai depender das nossas escolhas, porque muitas vezes a dor é o instrumento utilizado pela providência divina para nos fazer avançar. Então a ocorrência ou não de grandes flagelos e de mortes coletivas vai depender da nossa postura moral perante a própria vida. A Terra tem que se acomodar, a Terra vai amadurecendo. Enquanto isso, placas vão se acomodando, vulcões vão esfriando a Terra, faz parte, assim como um adolescente está sujeito a explosões hormonais, a Terra está sujeita a um amadurecimento com alguma dificuldade, que traz dor para os seus habitantes. Nós não temos uma visão ampla, nós enquanto encarnados, olhamos apenas aquele momento, aquelas pessoas que desencarnam dessa maneira, aquele acontecimento, e não temos assim uma noção do quanto isso vai fazer com que haja algum progresso naquela região, também para os espíritos que desencarnam dessa maneira, lembrando que a misericórdia divina jamais falta para essas criaturas. Sempre estará presente essa justiça divina, que é perfeita, ninguém morre ali injustamente, e também porque a bondade divina atenua o sofrimento, benfeitores espirituais, amigos da espiritualidade estarão ali ajudando aqueles que estão nesse processo desencarnatório, que nós aqui que estamos ficando sabendo dessa ocorrência, imaginamos ter sido uma tragédia com uma dor que nem sequer conseguimos avaliar. Mas pelo que sabemos, a misericórdia divina atua e suaviza aqueles momentos tão difíceis. Agora, nós também precisamos entender que estas modificações que acontecem na Terra não foram feitas para nos deixar infelizes, sofredores, assustados. São modificações do planeta Terra, mas não são o término da nossa vida espiritual. Poderíamos todos ficar mais serenos, sabendo que temos de enfrentar certas tragédias e problemas, mas que temos oportunidade de viver, de construir, de aprender, de evoluir. Vamos dar mais valor ao tempo bom que temos para viver. Não deixar que ele se escoe em nossas mãos para depois ficarmos lamentando porque aconteceu alguma tragédia e achamos que nos impediu. Valorizemos nosso tempo e nossa vida segundo as leis de Deus. Ensinam os espíritos que Deus permite os grandes flagelos naturais para fazer a humanidade avançar mais depressa. E nós vamos notar com facilidade que diante dos flagelos naturais há um avanço material muito grande decorrente das pesquisas, da pesquisa de vacinas ou do trabalho material em torno de evitar-se esses eventos. Mas ao mesmo tempo um grande progresso moral, pois que desperta a solidariedade. Nos voltamos uns para os outros para nos ajudarmos. Há 30 anos atrás, nascia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade, Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil, no início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade,
desde 1977, com preços imbatíveis. Roupinhas feitas com carinho, seja criança ou bebê, Vovó Luz, venha conhecer. Rua Teresa 280, Vovó Luz. Na verdade, o carinho da vovó e o menor preço da cidade. Ei, nós temos uma novidade muito legal para vocês. Quer nos acompanhar? Agora o Lar do Inácio tem uma TV no YouTube. Olha que novidade legal. Clica aí, TV Dom Inácio de Loyola. Aí você vai no sininho, toca lá no sininho e siga a gente, se inscreva para você ser atualizado com os informativos, com os programas do lar e muitas novidades que vem por aí. Vamos conhecer de perto as atividades do Lar Dom Inácio de Loyola. Está convidado. Inscreve-se lá, nos ajude nessa empreitada. Toca o sininho. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Tem um número muito grande de idosos e você vê que as pessoas são carentes, tem muito baleadinho mesmo, muito necessitado. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. A gente agradece por poder dividir o nosso tempo e o que a gente tem com ele. Um trabalho muito gratificante, né? Mesmo estando aqui aos domingos, deixando a família, mas é um número de pessoas muito maior que eu abraço nesse trabalho, né? E é um aprendizado diário que a gente tem trabalhando com isso. Deus
Meus irmãos, agora eu tenho um convite todo especial para você. Vamos fazer uma oração juntos? Vamos orar, falar com Deus? Chegou o grande momento. Aonde você estiver, essa hora, esse é o momento de você ter um encontro com o nosso Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Olá, amigos, que bom, mais uma vez juntos. Quero convidar a você a vir fazer uma oração comigo, a oração de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Que assim seja. E para afirmar esta oração, esse pedido que nós estamos fazendo agora, vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois vós sois o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje assistimos uma história inédita, uma mensagem que nos fala do santo das causas impossíveis. Você tem alguma causa impossível? Você tem alguma coisa que está se abatendo sobre você que só um milagre pode resolver? São Judas Tadeu. A história nos fala, e alguns livros antigos nos falam, que ele seria aquela pessoa em que Jesus, por ser até irmão, primo, irmão dele, havia falado que através de São Judas Tadeu você poderia conseguir o seu milagre, a sua bênção, a sua cura. Nós queremos convidar a você a presenciar conosco esses grandes milagres da vida espiritual aqui no Lar do Inácio. Aonde fica? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. Nossa reunião pública são todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas. Não se atrase, venha ter esse encontro de fé conosco. E lembrando, os portões do lar se abrem para a distribuição das fichas agora, às 4h30 da tarde. Combinado então? Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja com você e a sua família.